Sabe aquele momento que você está andando pela rua, olha para um carro parado na vaga e pensa: caramba, esse aí devia ser coisa de milionário. Agora imagina descobrir que, na real, ele está baratinho, quase de graça. E o mais louco, ninguém quer comprar. Parece até pegadinha, né? Mas não é. Tem uma galera de carros de luxo por aí, cheios de estilo, história e motorzão, que simplesmente caíram no esquecimento do mercado. Hoje eu vou contar para você a saga dessas máquinas incríveis que estão largadas, esperando só alguém esperto para levar para casa. Quer saber quais são? Então fica comigo, porque essa lista vai mexer com seu coração de apaixonado por carro e talvez te fazer pensar: será que eu teria coragem de ter um desses? Bora nessa! Jaguar XF. Isso mesmo, um Jaguar de verdade, sedanzão de luxo, com todo aquele charme britânico que a gente só via em filme de espião ou desfile de celebridade. Só que o bicho andou sumido, quase ninguém lembra dele. E quem lembra, tem medo. Mas vamos por partes. O XF chegou no Brasil ali pelo final da década de 2000. Ele veio para substituir o antiquado S-Type e modernizar a imagem da Jaguar. E ó, deu certo. O design era de babá, linhas elegantes, traseira arrebitada, faróis afilados e por dentro, meu amigo, era outro mundo. Ao dar a partida, a alavanca de câmbio saía de dentro do console como mágica e as saídas do ar giravam sozinhas, parecia carro do Batman. A Jaguar quis mostrar que dava para ser clássico sem ser careta, e conseguiu. Na época, o XF vinha com motores que iam do 2.0 turbo ao 5.0 V8 Supercharged. Isso mesmo, 5 litros, 510 cavalos de força. Era um foguete em traje de gala. Câmbio automático de 6 ou 8 marchas, suspensão refinada, tração traseira, era feito para voar baixo com elegância. Mas aí veio o problema: manutenção. Jaguar nunca teve fama de barata, né? E no Brasil, pior ainda. Peça difícil, mecânico especializado quase nenhum fora das capitais e revenda, esquece. Comprar um XF usado é tipo adotar um tigre, bonito, imponente, mas se der problema, você reza. Resultado, hoje em dia tem XF encostado sendo vendidos por R$60 mil, R$50 mil e se garimpar, acha por menos. Isso por um carro que custava quase 300 mil 0 km, um Jaguar com couro legítimo, acabamento impecável e motor para deixar muito esportivo no chinelo. Curiosidade? Muitos desses XF têm menos de 100 mil quilômetros rodados. Donos antigos cuidavam como se fossem relíquia. Mas aí aparece o jovem aventureiro, acha barato, compra sem saber o tamanho da encrenca e aí vem o choro. Peça que só chega de navio, mão de obra especializada e qualquer errinho eletrônico vira um quebra-cabeça. Agora, opinião sincera? Se você tem grana guardada para um plano B, leia-se oficina e paciência, é um baita carro. Estilo de sobra, conforto absoluto, desempenho de dar risada. Só não vá esperando economia, porque esse é carro para quem quer luxo de verdade. É rei caído, mas ainda com muito charme. E aí, você teria coragem de ter Jaguar desses na garagem, mesmo sabendo dos riscos? Ou prefere ficar só admirando de longe? Comenta aí, vamos conversar, porque esse é o tipo de carro que dá história, seja boa ou desastrosa. Agora é o seguinte, vamos falar de um carro que já foi o crush de meio mundo. Sabe aquele SUV que a galera via na rua e falava: um dia ainda vou ter um desses? Pois é, tô falando da Range Rover Evoque, a miniatura luxuosa da Land Rover que fez muito brasileiro sonhar. E hoje, meu amigo, tá custando menos que um Jeep Renegade novo. Mas calma, que a história dessa britânica é daquelas com começo de glamour e final meio trágico. A Evoque chegou no Brasil lá por 2011 com a missão de ser a porta de entrada para o mundo Range Rover. E olha que chegada! Design futurista, teto flutuante, lanternas fininhas, rodas gigantes e uma traseira que parecia ter vindo de um concept car. Era diferente de tudo que se via nas ruas. E ela caiu umas graças de celebridade, jogador de futebol, influencer, era a queridinha dos estacionamentos de shopping. Você via uma Evoque branca e já sabia, era alguém tentando impressionar.
O interior era outro show, painel digital, acabamento premium, teto panorâmico que mais parecia um aquário de luxo. E o motor? Na época, 2.0 turbo com mais de 240 cavalos. Tinha também versões com tração integral e suspensão inteligente, ou seja, um SUV compacto com pegada de carrão. Só que aí começou o drama, porque a Evoque tinha beleza, tinha presença, mas não tinha fama de confiável. E isso, meu amigo, em carro de luxo é sentença de morte. A galera começou a reclamar de pane elétrica, barulho estranho no câmbio, falha no sistema de tração, até problema na central multimídia. Era carro que te dava prazer de dirigir e dor de cabeça na mesma proporção. A cereja do bolo? O pós-venda da Land Rover no Brasil nunca foi dos melhores. Peça cara, demora absurda para reposição e mecânico que às vezes mais complicava do que ajudava. E como todo carro moderno cheio de tecnologia, qualquer detalhezinho dava alerta no painel e fazia o coração do dono gelar. Resultado, a Evoque, que era símbolo de status em 2012, hoje está encalhada por aí na faixa dos 70 a 90 mil reais. Tem anúncio de versão top com menos de 100 mil quilômetros por esse valor. Um SUV que custava mais de 250 mil zero. Parece tentador, né? E mas só para quem entra sabendo onde está pisando. Curiosidade, tem Evoque por aí rodando lindamente, com um dono apaixonado que cuida como se fosse um filho. Mas também tem muita que vive no guincho, de oficina em oficina. É o típico carro que divide opiniões. Ou você ama, ou nunca mais quer ver um na vida. O Chrysler 300C V8 Hemi, esse aqui, meu amigo, não é só um carro, é uma declaração de poder. É o tipo de máquina que você não dirige, você comanda. Quando ele chegou ao Brasil, lá pelos idos de 2006, parecia que tinham tirado um muscle car americano de um filme de gangsters e enfiado direto no nosso asfalto. Quadradão, parrudo, com aquela grade cromada que parecia uma churrasqueira de luxo. O 300C era intimidador só parado no estacionamento. Na moral, tinha cara de carro de mafioso. Era só o sujeito sair de terno, óculos escuros e abrir aquela porta pesada que você já pensava: esse aí não paga IPVA. Paga fiança. E o barulho? O ronco do V8M 5.7 litros era música para quem gosta de gasolina. Quase 350 cavalos puxando aquele corpo largo e pesado com vontade. Era um monstro elegante. Um muscle car de terno e gravata. E o melhor, luxo para dar e vender. Teto solar, bancos de couro com aquecimento, sistema de som premium, ajuste elétrico para tudo. Até o pedal mudava de posição para te agradar. Tinha presença, tinha moral e custava caro. Na época, passava fácil dos 180 mil reais. Só quem podia mesmo. Mas o brasileiro olhava e se apaixonava. Só que, como todo bom amor intenso, o 300C também decepcionou. Primeiro porque ele era importado direto dos estados, o que já deixava a manutenção salgada. Depois, porque ele bebia mais que cunhado em casamento. O consumo urbano era de fazer o frentista virar sócio. E aí começaram a pipocar os dramas de peças difíceis, oficina que não queria mexer e aquele eterno dilema: vale a pena arrumar ou é melhor vender? Só que é aquilo, vai ter que amar o bicho. Porque manutenção não é de Uno, seguro assusta e qualquer besteira vira novela. Agora, uma curiosidade que pouca gente sabe. Alguns modelos do 300C vinham com tração traseira e diferencial autoblocante, o que deixava o carro ainda mais divertido para quem gosta de acelerar com responsabilidade. Ou não. E tinha a versão Touring, com motorzão V6 também. Mas se for para sofrer, que seja com V8, né? Minha opinião? Cara, eu teria um fácil. Mas como carro de fim de semana, para curtir, fazer presença, ir no encontro de carro antigo e ser parado em todo posto de gasolina com a galera perguntando: que nave é essa? Agora, para usar todo dia, só se for dono de posto. E aí, coragem? Você encararia esse monstro americano que virou carro de nicho? Já viu um rodando por aí? Comenta aí embaixo, porque esse sim é carro que rende história e muita gasolina gasta. E não sai daí que ainda tem carrão subestimado vindo pela frente. Agora segura essa, porque o próximo da lista é puro respeito na rua e dor no bolso na oficina. Tô falando da lendária Jeep Grand Cherokee, aquela SUV-zona americana que já foi símbolo de status e hoje tá mais barata que muito hatch 1.0 pelado. Mas antes de sair correndo para comprar, senta aí que a história é longa e cheia de reviravolta.
A Grand Cherokee começou a dar as caras por aqui nos anos 90, mas foi nos anos 2000 que ela realmente cravou o nome dela nas ruas do Brasil. Especialmente a geração lançada por volta de 2011, com um visual mais arredondado, musculosas e aquele jeitão de cheguei e não peço licença. Era carro de quem queria luxo, conforto e um pouco de aventura também. Afinal, é um Jeep, né? Só que esse Jeep não era qualquer um. Tinha a versão com motor 3.6 V6, tração 4x4 inteligente, câmbio automático suave, suspensão a ar em algumas versões e, se você fosse ousado, podia pegar a versão V8 Hemi, com mais de 360 cavalos, pronta para arrastar o mundo se precisasse. Dentro era só requinte, couro por todo lado, central multimídia grandona para a época, acabamento caprichado, espaço de sobra para família, cachorro, sogra e ainda sobrava porta-malas. Mas aí veio o outro lado da moeda, porque como todo carro importado dos States, ela não perdoa na manutenção. Começaram a surgir os relatos de pane elétrica, câmbio dando tranco, problemas em sensores e aquela suspensão a ar, que era linda quando funcionava, virando um pesadelo quando dava pau. E dava. Sem falar no consumo. O V6 já era meio beberrão. O V8, então, é melhor nem fazer conta. Você abastece e vê o ponteiro descer quase em tempo real. E as peças? Algumas só por encomenda. O mecânico tem que ser ninja para lidar com ela. E isso espantou muita gente. O carro virou um elefante branco na garagem de quem não tinha estrutura para bancar. Hoje, você encontra Grand Cherokees por 60 mil, 55 mil na FIPE, dependendo do ano e versão. E não estamos falando de SUV popular, não. É um Jeep Premium, com presença, tecnologia, tração 4x4 de verdade e conforto de carro de luxo. Só que com alma complicada. Curiosidade, a Grand Cherokee foi usada até por forças de segurança americanas e europeias, tamanha era a robustez da plataforma. Só que aqui no Brasil, o mercado foi cruel. Ela virou muito carro para pouco valor de revenda. E aí, sumiu. Rara de ver rodando hoje em dia. Quando aparece uma na rua, parece até cena de filme. Agora, na minha opinião, eu acho que ela envelheceu com dignidade. É tipo aquele tiozão que já foi fortão e hoje tá mais calmo, mas ainda impõe respeito. Se você tem paciência e não se assusta com manutenção gringa, é um baita custo-benefício. Mas tem que entrar de cabeça, sabendo que nem todo mecânico vai saber domar essa fera. Agora vamos abrir espaço para um clássico dos tempos em que ter uma Mercedes na garagem era coisa de novela das 8. Tô falando da Mercedes-Benz C180 Compressor 2005, aquela que muita gente chamava de a Mercedes dos empresários, mas que hoje, ironicamente, você acha mais barata que um Onix usado. Mas não se engane, ela ainda tem muito charme alemão escondido nesse preço camarada. Lá nos anos 2000, quando essa C180 começou a desfilar por aqui, era o sonho de consumo de quem queria sair da mesmice dos sedãs japoneses. Só de ver o emblema da estrela cravado ali na frente, no capô esticadinho, o cara já ganhava 10 pontos de respeito na rua. Era aquele carro que o sujeito encostava na vaga da padaria e deixava a chave com o manobrista só para dar aquele clima. O motor 1.8 Supercharged, que a Mercedes chamava de Compressor, entregava por volta de 143 cavalos. Não era um foguete, mas dava conta com dignidade. Ainda mais quando o assunto era suavidade. O carro parecia flutuar no asfalto, com câmbio automático liso como voz de radialista e isolamento acústico de fazer inveja até hoje. E o acabamento? Madeira no painel, bancos de couro que pareciam poltrona de executivo, botão pra tudo. Era o tipo de carro que você entrava e pensava, tô vencendo na vida. Mas aí vem o plot twist da novela. Ela envelheceu como um vinho, mas mal armazenado, se você não cuidou bem. A grande virada da C180 é que, com o tempo, muita gente começou a comprar pela marca e esquecer que Mercedes não é só nome, é compromisso. E aí vieram os pepinos, câmbio que dá susto, módulo eletrônico birrento, suspensão delicada, peça cara e o clássico terror da luzinha no painel. Aquela maldita luz do motor acendia mais que farol alto. E mesmo assim, hoje você acha essa belezinha na FIPE por R$28 mil, às vezes até menos. Isso mesmo, uma Mercedes com couro, conforto, classe e nome de peso, custando o mesmo que um Palio 1.0 2013. Parece um achado, né? E até é, para quem sabe onde está se metendo. Quer uma curiosidade?
Essa geração W203 da C180 ficou conhecida pela durabilidade do motor, desde que bem cuidado. Tem gente rodando com ela até hoje com quase 300 mil quilômetros e o carro firme. Mas também tem quem quebrou o cofrinho inteiro só para arrumar o sistema eletrônico da chave. Ou seja, é loteria. E quer saber? Eu teria uma sim, como segundo carro, para desfilar no domingo, chegar com moral no churrasco, fazer uns vídeos no Instagram. Agora, para usar todo dia como se fosse Gol, aí é pedir para sofrer. E você, encararia essa Mercedes velha de guerra com pose de ricaça? Já andou numa? Já pensou em ter uma dessas? Comenta aí embaixo, porque esse tipo de carro tem história e rende muita resenha de bar. E segura que ainda tem mais nave subestimada vindo aí. Beleza, agora segura essa história porque o próximo na lista é aquele sedã que chegou chegando para mostrar que coreano também sabia fazer carro de luxo. Tô falando do Kia Optima, aquele modelo que na década passada fez muita gente virar a cabeça no semáforo. O Optima tinha aquele jeitão elegante, moderno, mas sem parecer arrogante. Era tipo o amigo estiloso da turma que não precisava gritar para ser notado. Lá no Brasil, o Optima desembarcou com tudo lá por volta de 2012, numa época que carros coreanos ainda eram meio desconhecidos para muita gente. E ele chegou como um sedã médio que prometia conforto, tecnologia e um design que sinceramente não tinha nada a invejar para os alemães, pelo menos no visual. Linhas fluidas, faróis de LED, uma traseira que dava charme até para quem estava na rabeira, e aquele interior caprichado, com painel digital, banco em couro e um acabamento digno de carrão europeu. O motor, dependendo da versão, podia ser o 2.0 aspirado ou até um 2.4, entregando uma dirigibilidade confortável e esperta, sem ser um foguete, mas também sem deixar a desejar. Além disso, vinha com um câmbio automático que, para a época, era bem eficiente, e uma lista de equipamentos que incluía controles eletrônicos, sensores, câmera de ré, um pacote que dava gosto de ver. Mas aí, como quase todo carro bacana, o Optima sofreu com aquele fantasma cruel, o preconceito com carro importado não europeu e a falta de tradição da marca aqui no Brasil. Pouca gente se arriscou a comprar na época, e as poucas unidades que foram vendidas acabaram virando um mistério nas ruas. E não ajudou muito a fama de manutenção cara, que o pessoal associava à marca, mesmo que, na real, o custo não fosse tão absurdo assim. Resultado disso? Hoje o Kia Optima está por aí, encalhado, com valores na tabela FIPE que variam entre R$30 mil e R$45 mil para versões intermediárias, um preço surreal para um sedã médio que, em tecnologia e conforto, dá um banho em muitos concorrentes populares. É aquela chance rara de comprar um carro estiloso e confortável por um precinho que ninguém imagina. Curiosidade bacana? O Optima foi um dos primeiros carros da Kia a apostar no design Tiger Nose, aquela grade dianteira que hoje é marca registrada da marca. E apesar de não ter feito o estrondo de vendas esperado, ele abriu caminho para a Kia crescer forte no Brasil. E vou te falar, se eu tivesse que escolher um sedã confortável, com cara de carro que custa o dobro e preço camarada, eu botava fé no Optima. Claro, com aquele cuidado de sempre para não cair em manutenção surpresa, mas nada que um mecânico bom e um pouco de atenção não resolvam. O Audi A6 V6 2.4 automático. Lá no começo dos anos 2000, esse carrão era o sonho dos executivos parrudos, daqueles que queriam um sedã grande, sofisticado, mas que também mostrasse poder, porque, convenhamos, quem chega num Audi A6 não passa despercebido. Era um carro que só de olhar já mostrava que não era qualquer um. O acabamento interno, um espetáculo à parte, painel de madeira legítima, couro que mais parecia poltrona de primeira classe, aquele volante gostoso de segurar e uma montagem tão precisa que dava até orgulho de abrir a porta. O motor V6 2.4 entregava uma suavidade na entrega de potência que parecia até carinho no asfalto, e o câmbio automático de 5 marchas respondia com aquela precisão que só os alemães conseguem. O ronco? O ronco era um sussurro nobre, diferente daquele barulho bruto dos muscle cars, mais refinado, como se o carro falasse, cheguei. Mas, como todo Audi que chega para impressionar, tinha seu lado obscuro. Manutenção, um verdadeiro pesadelo para quem não estava preparado. Peças caríssimas e difíceis de achar, oficinas especializadas que cobram como se fossem joalherias e aquela dor no bolso que vinha a cada revisão. Sem falar nos pequenos detalhes eletrônicos que adoram dar trabalho, sensor aqui, módulo ali e o dono lá gastando uma nota preta.
O resultado? Muitos acabaram vendendo o bichão para fugir do sufoco. Hoje, a realidade é essa. Um Audi A6 V6 2.4 automático dos anos 2000 pode ser encontrado por algo entre 12 mil e 15 mil na tabela Fipe, valor que, acredite, é quase o preço de uma bicicleta elétrica bacaninha. É um absurdo para quem entende a qualidade e o status que esse carro ainda carrega, mas tem um porém. Para encarar essa fera, tem que ter coragem, paciência e um bom mecânico na manga. E não pense que esse preço baixo é porque o carro não vale nada, muito pelo contrário. O Audi A6 ainda é um carrão de luxo, confortável, espaçoso, com aquela dirigibilidade que poucos sedãs conseguem entregar. Se você curte uma pegada europeia e está disposto a investir na manutenção, pode ser uma oportunidade de ouro. Agora, uma curiosidade. Esse A6 já veio com opções que, para a época, eram quase futuristas no Brasil, como controle de estabilidade, ar-condicionado digital com várias zonas e até um sistema de som Bose em algumas versões. Luxo de verdade, meu amigo. Na moral, eu acho que ter um desses na garagem é para poucos, mas é para quem sabe apreciar carro com pedigree. E você, topa encarar essa berlinda alemã que virou achado? Já viu um rodando por aí? Comenta aí embaixo que a resenha só fica boa com a sua história também. E aí, meus amigos, chegamos ao fim dessa viagem por esses carrões de luxo que estão praticamente esperando um dono corajoso para tirá-los do ostracismo. São máquinas cheias de história, estilo e aquela pegada que faz qualquer apaixonado por carro bater o olho e suspirar. Só que, por algum motivo, o mercado nem dá bola. Será que a galera esqueceu que luxo também pode ser acessível? Ou será que a fama dos pepinos assusta mais do que devia? O que eu sei é que se você curte um desafio, essas belezinhas podem ser a chance perfeita de ter algo exclusivo que poucos têm e que muita gente não entende o valor. Agora me conta, qual desses você teria na sua garagem? Qual história te chamou mais atenção? Quero saber tudo, porque aqui a conversa é real e a paixão por carro é o que une a gente. Deixa seu comentário aí embaixo, já aproveita para deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, porque o melhor ainda está por vir. Valeu demais por ter ficado até aqui e fica ligado que logo logo tem mais conteúdo top para quem é fã de carro raiz, daqueles que gostam de história, potência e personalidade. Até a próxima e bora acelerar nessa paixão juntos!